Olá pessoal, eu sou Aridelso, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês, recebam o amor. Estamos chegando à 9ª lição da série de estudos Esperança em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense em sua publicação especial para o 3º trimestre de 2020. Vivemos situações bastante adversas em nossos dias. Enquanto estamos isolados, somos acometidos de pensamentos de todo tipo, para sentir todos os tipos de medo, e enfrentamos o crescimento da ansiedade, o crescimento das doenças emocionais nesta época de grandes adversidades. Enfrentamos as possibilidades, enfrentamos a doença, a perda, o desassossego. O que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? É grande demais para a nossa capacidade viver estes tempos tumultuados, adversos. As possibilidades de enfrentamentos o apavoram. Quais enfrentamentos são apenas pensamentos? Como as palavras podem levar às frentes de batalha pela vida fora? As palavras pensadas, as palavras ouvidas. Como poderei trabalhar em todas as frentes de batalha? Temos como objetivo para este encontro, primeiro, acenar para a esperança de dias de vitória, não de infortúnios. 2. Priorizar coordenadamente as tarefas a realizar no dia a dia. 3. Seguir as instruções dadas por Deus em sua palavra para o sucesso. E 4. Assumir criteriosamente posições nas frentes de batalha. Temos como título para este estudo Palavras de Encorajamento. O texto base se encontra no livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 ao 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versos 1 a 9.
Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Como nos nossos dias. Esta é a história de Josué. O homem que, com mais de 80 anos de idade, empunhou uma espada e liderou o seu povo na conquista da terra de Canaã, a terra prometida. Eram mais de 2 milhões de pessoas que trafegaram através do Mar Vermelho, do deserto e do Rio Jordão para chegar à terra prometida. Eles também conviveram com perda e nós aqui estamos vendo a trajetória de um homem que desde a sua juventude, quando sai do Egito com o seu povo, acompanhando a liderança de Moisés, envelhece no deserto, e quando o seu líder, Moisés, está morto, ele recebe diretamente do Senhor Deus um encargo muito pesado, o encargo de liderar milhões de pessoas. Pessoas com pensamentos adversos, pessoas muitas vezes que não concordavam com a liderança, como anteriormente tinha acontecido com Moisés. Atrás uma história, à frente uma terra a conquistar. Mas antes da terra, atravessar o rio. Uma obra bastante grande a fazer. Você e todo este povo, disse o Senhor para Josué, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Josué 1, 2. Nestas palavras introdutórias devemos deixar claro que medo não é sinônimo de ansiedade. Não é medo. Medo não é sinônimo de ansiedade. O medo contrapõe a coragem. Entretanto, o medo também não é o contrário de coragem. No Novo Testamento nós vamos descobrir que o medo, o amor lança fora o medo. Como diz o evangelista, o apóstolo João em sua carta, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós trabalhamos para uma causa justa e santa, nós não precisamos agir com medo. Embora sintamos medo, porque medo é uma coisa natural no ser humano, é um sentimento, uma emoção primitiva para nos preparar para lutar ou para fugir do perigo. Nós vamos aprender nesta oportunidade que o medo é diferente de ansiedade. O medo acontece uma vez. A ansiedade são muitos medos. E uma vez que você tem que combater com muitos medos de uma vez só, e isto é uma hipótese na vida de uma pessoa, naturalmente ninguém tem mais de um medo de vez. Mas quando você antevê todos os medos que possam vir pela frente da sua vida, então você já não tem mais medo, você tem um transtorno de ansiedade. E estas coisas produzem um estado mental que corrobora num estado
corporal de adoecimento. Adoecimento da alma e do corpo. Porque a pessoa está trazendo para o dia de hoje coisas que não aconteceram ainda. Possibilidade, uma antecipação de problemas. Uma ameaça diluída. Uma história que ainda não foi vivida. Aí são juntados os problemas passados, as histórias passadas e as histórias que ainda não aconteceram, produzindo, além da ansiedade, também transtornos de depressão e outras doenças psicossomáticas. O ser vive uma apreensão quanto ao futuro. Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 3, versos 6 e 13, nós temos uma recomendação para os filhos de Deus. Diz assim: se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, encorajem-se uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, nessa segunda parte nós vamos considerar que nós devemos nos preocupar com o que deve de fato preocupar. É um dia de cada vez. Nós devemos tomar consciência da realidade que é vivida. E aqui entenda-se, tomar consciência da realidade é pensar no que está acontecendo agora, neste dia que nós, como diz o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje. E no tempo que se chama hoje, nós vivemos E agora vamos falar deste nosso tempo, não do tempo de Josué. Nós vivemos um tempo em que foi criado um mito. A humanidade criou um mito. As novas gerações, pós-modernidade, podemos dizer assim, criou um mito, que é o mito do homem multitarefas. Homem multitarefas. Vários pensamentos, várias ações ao mesmo tempo. Como se fora isso possível. Como se fora isso possível. Não existe homem multitarefa. Não dá para se fazer mais de uma coisa por vez. Assim também como a natureza pede que não dá para se pensar mais de um problema por vez. A missão é sempre maior que o homem. A missão é sempre maior que o homem. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Repetindo que é importante enfatizar isso. Não existe homem multitarefa. Não existe ninguém que faça um monte de coisas ao mesmo tempo, que pense num monte de coisas ao mesmo tempo. A missão é maior que o homem. No caso de Josué, ele viveu no Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, ele conviveu com as crises, com as revoluções do deserto, com a fome do deserto, com a sede do deserto. Ele conheceu o trabalho de liderança do seu líder Moisés. E quando Moisés parte para a eternidade, cai no colo dele a liderança, porque o Senhor o havia escolhido para substituir aquele líder esplendoroso que foi Moisés. Qualquer trabalho que for feito, ele deve ser feito com muito esmero, com muito cuidado. E para se fazer um trabalho com cuidado, com
com esmero, com dedicação, enfim, adequadamente, nós devemos trabalhar um dia por vez, um problema por vez. Problemas surgem o tempo todo da jornada. Todos os dias surgem problemas. E devemos então trabalhar assim, um dia por vez e um problema por vez para resolvê-lo. No ponto 3, devemos entender aqui que, sendo a tarefa ou a missão maior que nós, maior do que qualquer um de nós, seguindo aquela história de Josué, não é uma história que vai ser realizada só pelos homens. É o Senhor Deus, o eterno Deus que realiza. É o Senhor Deus, o eterno Deus, que garante que essa obra vai ser concluída. Aqui cabe dizer que o homem que trabalha para Deus deve conhecer a Deus. O homem que trabalha para Deus deve conhecer os seus feitos. Ele recebe a missão, ele realiza a missão, mas ele não faz isso sozinho. Nenhuma tarefa, nenhuma atividade humana que vá fazer o progresso, que vai realizar o progresso na vida do indivíduo ou da sua comunidade, nenhuma tarefa, nenhuma missão é realizada sozinha. O individualismo não cabe aqui. A incredulidade não cabe aqui. A falta de fé não cabe aqui. Porque eu preciso conhecer a Deus que trabalha. Eu preciso conhecer seu amor. E esse amor de Deus, do Deus que trabalha, deve produzir em mim a confiança necessária, a fé necessária para trabalhar seguindo as orientações que este Deus, o Deus eterno, o único Deus, o Deus que realiza através de cada um de nós. Receber a missão, a nossa função é receber a missão e realizar a missão acompanhados daquele que realiza todas as coisas. Verso 2 diz que existiam duas coisas difíceis, duas missões: atravessar e entrar na terra. Atravessar o Rio Jordão, que não era coisa fácil, pode parecer mais fácil que atravessar o Mar Vermelho, mas é tão difícil quanto atravessar o Rio Jordão e entrar na terra da promessa. E a promessa era esta: todo lugar onde pusessem os pés, diz verso 3, seria dado por Deus àquela nação nascente de Israel. Voltando a Hebreus, nós temos outra recomendação. Hebreus 6, versos 18 a 20, nos diz que somos encorajados enquanto observamos o trabalho de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O amor que trabalhou produz fé no nosso coração. Esse amor, essa fé, produz esperança. Então nós somos encorajados por isso. O medo dá lugar à coragem. O medo dá lugar à coragem. Então temos esta esperança, diz o texto. Esperança como âncora da alma. Âncora da alma. Firme e segura. Âncora da alma. Essa imagem é forte demais. O nosso navio pode estar à deriva em qualquer tempestade. Ou podemos estar ancorados. Podemos estar firmados num porto seguro através desta âncora que nos mantém presos
presos em Deus, presos naquilo que Deus está realizando. A missão é sempre maior que nós. Por isso quem realiza é Deus através de nós. E não nós sozinhos. Somos encorajados assim. Temos esperanças como âncora da alma, firme e segura. E isto é feito confiando naquilo que o próprio Deus tem feito através de seu Filho Jesus Cristo. Esse texto nos diz, no verso 20, que ele nos precedeu em todas as lutas e também nos precedeu em todas as vitórias. Então, as lutas de Jesus são as lutas do seu povo, a igreja. A vitória de Jesus, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, sobre a morte, é também a vitória do seu povo. Temos essa esperança como âncora da alma. Estamos ancorados, estamos seguros, estamos firmes nisto. Outro ponto é que Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Todo homem que trabalha para Deus, ele deve estar disponível para aquilo que Deus tem para ele. Disponível. E em recebendo a tarefa, ele deve agir com diligência, não sendo impedido por pensamentos, por medos, por ansiedades. Ele tem que ser diligente. Eis a grande dificuldade. Muitas vezes não conseguimos atender a esta demanda do trabalho, da missão, porque estamos bastante cansados de lutar contra os nossos medos, as nossas ansiedades, a respeito de coisas que nem aconteceram ainda. Ficamos preocupados demais e aceleramos demais o pensamento e cansamos a alma e o corpo e não podemos agir. Por isso é que nós devemos viver um dia de cada vez. A nossa ação, ela tem que ser uma ação coordenada nos critérios daquele que nos criou e daquele que nos ensina. Medo existe. Medo é uma coisa que, enquanto vivemos neste mundo, não estaremos livres dele. Medo existe. Mas é um medo por vez. Uma batalha por vez. Preste atenção que o Senhor repete em suas palavras a palavra seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso 3 vezes. O Senhor enfatiza que a coragem deve fazer parte da nossa vida. Ou seja, no lugar do medo, nós colocamos a coragem. No lugar da aflição, nós colocamos a confiança. Essa coragem, ela está estreitamente ligada à confiança, à fé que nós temos naquele que nos conduz, ou seja, o eterno Deus. Outro ponto que devemos considerar é que Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. O homem que estava disponível agora sabe. O homem que estava preparado agora sabe. O Senhor diz no verso 7 que a lei que ele tinha dado através de Moisés, este era o parâmetro. A palavra de Deus, o parâmetro para saber como agir. Diz assim o verso 7, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. No verso 9, o Senhor enfatiza, não fui eu que lhe ordenei? Se eu tivesse recebido a ordem de qualquer outro, eu poderia tê-la rejeitado. Mas a ordem, a norma, a instrução, a lei, ela vem diretamente do Eterno. Então o Senhor nos mostra através de sua palavra como agir, como trabalhar, como fazer a tarefa.
Um dia por vez, uma batalha por vez. Concluímos aqui com essas recomendações. Agarre sua missão. Confie nas promessas de Deus. Não esqueça da sua fé. Se agarre ao que você sabe e tem certeza. Concentre-se no básico daquilo que Deus quer que você faça. Anule a ansiedade. Seja corajoso. Aprenda a agir, mesmo com medo. Orientado pela palavra de Deus e sua vontade. Substitua o medo pela coragem vinda de Deus. A última nota é esta. Josué 1, 5, 6 e 9. Todos os dias da sua vida, nos diz a promessa, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.